Bom dia, boa tarde para os bons. Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. Então agora nós vamos dar continuidade com a matéria. Hoje nós vamos aprender equação reduzida da reta. Essa matéria que eu vou explicar para vocês já passaram para vocês no aplicativo. Acho que tiveram 2 ou 3 aulas sobre equação reduzida da reta. Só que eles perceberam que muita gente não estava entendendo. Pode ver que depois que eles passaram a equação reduzida da reta, que eles passaram a equação geral. Ou seja, eles inverteram a ordem. Mas tudo bem. Então nós já vimos a equação geral da reta, nós já vimos o coeficiente angular, que é a inclinação da reta. Então agora nós vamos ver a equação reduzida da reta, tá ok? Vamos lá, galera. Então vamos lá. Aqui, galera, eu coloquei canetinha marrom porque a minha canetinha azul acabou, tá ok? Mas isso aqui se copiou no caderno. Então a equação reduzida da reta. Uma equação reduzida da reta, ela tem que respeitar uma seguinte lei. Qual que é a lei? Observe que o y, ele está sempre isolado. O y tem que ficar sozinho. E depois vem o sinal de igual. E aqui vai vir sempre a variável x. E depois aqui sempre vai ter um número real. Então, novamente, a equação geral da reta, ela é mais ou menos assim, ó, geral, tá? A geral tem um número com x, um número com y e um número sozinho. Nós já vimos isso, até fiz as correções, né? Se vocês observarem lá, a equação geral da reta, ela é sempre igualada a zero. O que acontece na equação reduzida? Na equação reduzida, o y fica sozinho e o número que está com a variável x passa para o outro lado e o que está sozinho aqui com o c também passa para o outro lado. Isso a gente vai ver nos exemplos, tá ok? Não se preocupe quanto a isso. A ideia principal por enquanto é que vocês têm que saber que a equação geral tem que igualar a zero e a equação reduzida nós temos que isolar o y, tá ok? Aí eu coloquei aqui algumas observações, né? Onde x e y são pontos que pertencem à reta. O m, nós já sabemos o que é o m. O m é o coeficiente angular da reta, ou seja, a inclinação da reta, né? E o n, que é que apareceu uma coisa nova aqui pra gente também, é o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É o ponto onde a reta corta o eixo y. De novo, coeficiente linear é o ponto onde a reta corta o eixo y. Beleza? Só para melhorar um pouquinho, eu fiz uma recordação aqui. Ó. O coeficiente angular é o m, né? Representa a inclinação da reta em relação ao eixo das abscissas, ou seja, o eixo x. Isso que nós vimos na aula anterior. O coeficiente linear, que é a letra n, ela representa o valor numérico por onde a reta passa no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo y. Então observe aqui, ó, eu fiz um gráfico. Aqui eu fiz a reta, já na reduzida. O ângulo aqui, que é o alfa, é a inclinação da reta. Aí para calcular o coeficiente angular, eu tenho que fazer a tangente desse ângulo. E observe qual que vai ser o coeficiente linear. É o ponto onde ele intercepta, onde ele corta o eixo y. Isso é o coeficiente linear. Se eu tivesse uma outra reta aqui, ó, esse ponto aqui seria o coeficiente linear dessa reta. É sempre onde o ponto corta o eixo y. Beleza, galera? Pessoal, isso aqui deixa no caderno, por gentileza, tá ok? Vamos para os exemplos. Então eu vou começar pelo exemplo mais simples. Qual que é o exemplo mais simples? Ele já me deu uma equação geral da reta. Isso aqui é a equação geral da reta. Ele já me deu a equação geral da reta. Ele pede para eu escrever na forma reduzida. Ou seja, eu vou ter que isolar o y. E depois disso, eu tenho que dar os valores dos coeficientes, tanto o angular quanto o linear. Vamos ver como eu faço isso, né? Então aqui, ó, a minha equação geral é 1x mais 2y menos 5 igual a zero. Eu vou passar para reduzida. Então eu tenho que deixar o y sozinho. Então esse 2y ele vai permanecer
antes da igualdade, vou colocar o sinal de igual. O 1x está positivo, ele vai passar para o outro lado da igualdade, negativo. E o menos 5, que está negativo, ele vai passar para o outro lado da igualdade, positivo. Falta só um passo aqui, galera. Tá vendo que tem esse 2 aqui, ó, atrapalhando a minha equação reduzida? Eu não posso ter nenhum número aqui na frente do y. De novo, eu não posso ter nenhum número aqui na frente do y. Então o 2 não está multiplicando a variável y, o 2 vai passar dividindo. Só que agora não vai ter uma única fração. Eu vou colocar o 2 vai dividir o 1x e o 2 também vai dividir o 5. Você poderia colocar numa única fração só? Poderia, galera, mas depois você teria que separar. Então já é melhor você fazer um de cada vez. O 2 ele vai passar dividindo a variável x, foi o que eu fiz aqui. E o número que está com a variável y, que é o 2, também vai dividir o 5. Agora vem a pergunta. Tem algum número que divide o 1 e o 2 ao mesmo tempo? Não. Tem algum número que divide o 5 e o 2 ao mesmo tempo? Também não. Galera, isso aqui, ó, é a equação reduzida da reta. Equação reduzida. Agora ele pediu para falar os valores do coeficiente angular linear, né? O angular é o m. Galera, olha que simples, pelo amor de Jesus Cristo, isso aqui não pode errar. Quando você tem equação reduzida, e já falaram isso aqui também no aplicativo, hein? O coeficiente angular é o número, só o número que está com a variável x. Então aqui vai ser menos meio. Esse é o coeficiente angular, menos meio. E o linear é o que está sozinho. Vai ser o 5 sobre 2. Aqui é um 5, tá, galera? Galera, acabou. Inacreditável. Acabou. É só isso. Então eu sei em qual ponto que ela vai cortar o eixo y. Vai ser no 5 sobre 2. Ou se você preferir, quiser deixar em decimal, vai ser 2,5. Se você fizesse o gráfico, ele ia cortar o eixo y no 2,5. É isso aí, galera. Olha o próximo. A ideia é a mesma. Eu tenho equação geral. Tenho que passar para reduzida. Então eu vou deixar o y aqui sozinho. O 3x está positivo. Ele vai passar para o outro lado negativo. E o 10 está negativo, vai passar para o outro lado da igualdade positivo. Eu não posso deixar nenhum número aqui na frente do y, então eu vou ter que dividir o menos 3x por 1 e o 10 também por 1. Para nossa alegria, menos 3 dividido por 1 vai dar menos 3. E 10 dividido por 1 vai dar 10. Galera, essa aqui, ó. Essa canetinha aqui também acabou. É a equação reduzida. Vamos para os coeficientes. Qual que é o coeficiente angular? Qual que é o número que está junto com a variável x? Menos 3. E qual que é o coeficiente linear? Qual é o número que está sozinho? É o 10. Positivo, né? Galera, acabou. Agora eu vou passar para vocês o caso que eu acho que é o mais chatinho aí, tá ok? Aqui eu tenho a equação geral, tenho que passar para reduzida. Então, ó, aqui ó, o y é negativo, é menos 2y, hein? Então vai ficar menos 2y. O 1x está positivo, passa para lá, negativo. O 4 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Ah, galera, eu não estou colocando zero porque menos 4 mais 0 dá menos 4, né? Nos outros exemplos é a mesma coisa. 5 mais 0 dá 5 e 10 mais 0 dá 10. Por isso que eu nem estou colocando zero aqui. Agora,
Cuidado, não tem um menos aqui na frente? Esse menos 2 ele vai passar dividindo. Então vai ficar menos 1x sobre menos 2. Observa, o sinal acompanha, hein? Se vocês errarem, é porque vocês esqueceram de acompanhar o menos aqui, ó. Ok? Vamos lá. Na divisão, menos com menos fica mais. Tem algum número que divide o 1 e o 2 ao mesmo tempo? Não. Na divisão, menos com menos fica mais. 4 dá para dividir por 2? É divisível por 2? É. 4 dividido por 2 dá 2. Então essa aqui é minha equação reduzida. Vamos responder agora qual é o coeficiente angular e qual que é o linear. O angular é sempre o número que está com a variável x. Então vai ser o meio. E o linear é o número que está sozinho. Vai ser o 2. Fácil, né, galera? Ave Maria. E teve gente que não entendeu essa matéria aqui quando o rapaz explicou lá no aplicativo. Na verdade, a mulherzinha lá ela é fraquinha. Quando foi o cara explicar, acho que ficou melhor para entender aí. O próximo está na equação geral, porque está igualado a zero. Tenho que passar para reduzida. Então, menos 3y vai ficar desse lado. O 1x que está positivo vai passar para lá negativo. E o menos 9 que está negativo vai passar para o outro lado positivo. Não posso esquecer, galera, que aqui, ó, o y nunca pode ficar negativo e nem com nenhum número aqui na frente. Então, o menos 3 vai passar dividindo. Vai dar menos 1x sobre menos 3, mais 9 sobre menos 3. Vamos terminar aqui. Divisão, menos com menos vai ficar mais. 1 é divisível por 3? Não. Então fica assim. Mais com menos, menos. 9 é divisível por 3? É. Dá 3. Então essa aqui, ó, é minha equação reduzida. Vamos para o mais fácil. Coeficiente angular é o número que está com a variável x. No caso aqui, ó, é o 1/3. E o linear é o número que está sozinho. No caso aqui é o menos 3. É isso aí, galera. Vou passar só mais alguns exemplos disso aqui, para não ter dúvida aí, ok? O próximo está na geral. Vou passar para a reduzida. Então, menos 5y fica aqui. Tem que ficar sozinho, então eu vou pôr igual. O 3x está positivo, passa para o outro lado, negativo. O 1 está positivo, passa para o outro lado, negativo. Qual é o número que está multiplicando a variável? Não é o menos 5? Então, o menos 5 vai passar dividindo. Tanto 3 quanto menos 1. Na divisão menos com menos fica mais. 3 é divisível por 5? Não. Menos com menos mais 1 é divisível por 5? Também não. Já era. Essa aqui é minha equação reduzida. E qual que é o meu m de Monchito, que é o coeficiente angular? O m é o número que está com a variável x, então é o 3/5. E o n é o número que está sozinho, 1/5. Acabou esse, galera. O último da equação geral. Vamos lá. Tem a equação geral, tenho que isolar o y. Então vai ficar menos 2y. O 8x está positivo, passa para lá negativo.
O menos 16 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Agora o menos 2, ele vai dividir tanto o menos 8 quanto o 16. Na divisão, menos com menos fica mais. Porque esqueci do x, ó. 8 é divisível por 2? É. Dá 4. Na divisão, mais com menos, menos. 16 é divisível por 2? É. Dá 8. Essa aqui é minha equação reduzida. E qual que é o m? Qual que é o coeficiente angular? É o número que está com a variável x. 4. E o n é o coeficiente linear. É onde ele corta o eixo y. Ele vai cortar o eixo y em qual número? No menos 8. É isso aí, galera. Acabou. Então, o exemplo 2. Determine a equação reduzida da reta de acordo com os pontos. Galera, esse exercício aqui, ó, é o mesmo que caiu no aplicativo. Por isso que eu falei que eles pularam passos aí, né? Olha o que você teria que fazer. E eu acompanhei lá o chat, muita gente não entendeu nada, mas vamos lá. Primeira coisa que tem que fazer aqui, galera, quando você tem 2 pontos, é você calcular o coeficiente angular. Isso aqui nós vimos na aula anterior. O que você tem que fazer primeiro? YB menos o YA dividido pelo XB menos XA. Então vamos lá, né? Deixa eu pegar uma canetinha azul aqui. Então vamos calcular o coeficiente angular primeiro. Quanto vale o YB? Vale menos 5. Menos. Quanto vale o YA? 7. Dividido. Quanto vale o XB? O XB vale menos 1. Menos. Quanto vale o XA? 2. Então, o coeficiente angular é igual. Menos 5 com menos 7 vai dar menos 12. Menos 1 com menos 2 vai dar menos 3. Divisão, menos com menos fica mais. 12 é divisível por 3? É, dá 4. Tá, então o aplicativo lá, os professores, eles já deduziram que até aqui você já sabia. Então eu sei que o coeficiente angular é 4. O que acontece? Como é que é a fórmula da equação reduzida? É y igual a m x mais n. Aqui, galera, você tem que escolher um ponto. Ou você escolhe o ponto A, ou você escolhe o ponto B. Eu vou escolher o ponto A primeiro, tá? Então, quanto que vale o y do A? Não vale? 7. Olha só, eu escrevi a equação na forma reduzida. Lembra que tem o coeficiente angular e o linear. Foi o que nós vimos no outro exercício lá. Você tem que escolher um dos pontos, apenas um. No caso aqui, eu vou escolher o ponto A. Quanto vale o y do A? 7. O coeficiente angular, ó, nós calculamos aqui. Quanto que vale o m? 4. Vezes. Quanto vale o x do ponto A? 2. Isso aqui tudo mais n. Então vai ficar 7 é igual. 4 vezes 2 vai dar 8. Mais n. Eu quero descobrir o valor do n. Então o 8 está positivo, vai passar para lá. Negativo 8. O 8 estava positivo, foi para lá negativo. Eu tinha 7. Gastei 8. Eu estou devendo 1. Então, como é que fica a minha equação reduzida agora? Vai ficar y
é igual. Quanto que vale o m? Não é 4? Então vai ficar 4x. E quanto que deu o n? Menos 1. Aqui, isso aqui, galera. Rapaz, ficou 45 minutos para explicar isso. Aí se você falar assim, professor, e se eu escolhesse o ponto B, daria certo? Daria, galera, da mesma coisa. Eu vou fazer agora para o ponto B. Aqui acabou, tá? Acaba aqui. Tá ótimo. Eu vou fazer para o ponto B. Então eu vou escrever a fórmula da equação reduzida. E vou fazer para o ponto B. Quanto vale o y no B? Não vale menos 5? O m nós encontramos aqui, ó. Vale 4. Quanto vale o x do ponto B? Menos 1. Como não posso ter dois sinais consecutivos, né? Por isso coloquei entre parênteses. Tudo isso mais n. Vamos fazer a multiplicação, igual nós fizemos aqui, ó. Então vai ficar menos 5 igual 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Mais n. E agora, tem que isolar a letra n. O 4 está negativo, passa para o outro lado, ó, positivo. Você devia 5. Pagou 4, continua devendo 1. Então, como que fica a equação reduzida? O m vale 4. Lembrando que o m sempre vai ter com a variável x, né? O coeficiente angular sempre está com a variável x. Mais o n. Quanto vale o n? Menos 1. É isso aí, galera. Esse exemplo aqui, galera, eu diria que é o mediano. Quando ele te dá 2 pontos, ele pede a equação reduzida. Tá ok? Primeiro tem que fazer o coeficiente angular. E depois você escreve a fórmula da reduzida e escolhe um dos 2 pontos. Pode escolher qualquer um, que o resultado é sempre o mesmo. Tá ok? Passei um exemplo parecido, semelhante, quase igual ao anterior. De novo, ele pediu a equação reduzida da reta e ele deu os 2 pontos. Como ele pediu a reduzida, eu preciso do coeficiente angular. Como eu tenho 2 pontos, eu vou fazer que o m é igual a yb menos o ya dividido pelo xb menos xa. Aí, galera, essa canetinha aqui também já foi para o espaço. Então vamos lá. O m é igual. Quanto vale o yb? Vale menos 3. Menos. Quanto vale o ya? 4. Quanto vale o xb? 1. Menos. Quanto vale o xa? 2. Menos 3 com menos 4 vai dar menos 7. Eu tinha 1. Gastei 2, eu estou devendo 1. Na divisão, menos com menos fica mais. 7, dá para dividir por 1? Opa, dá 7. Então esse é meu coeficiente angular. Como é que eu faço para escrever a equação reduzida da reta? Eu vou escrever a fórmula y é igual a mx mais n. Eu vou escolher qualquer um dos pontos aí, ó. Vamos lá, galerinha. Qual que vocês escolheram aí? Porque só tem positivo, né? A chance de errar é menor. Então, quanto que vale o y? 4. O m que nós encontramos aqui, ó, 7. E quanto que vale o x do a? 2. Tudo isso mais o n. Então, vou fazer a multiplicação aqui, ó. 7 vezes 2 dá 14, mais n. O 14 está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo.
eu tenho 4 e gasto 14, eu tô devendo. Tô devendo quanto? Tô devendo 10. Então como é que vai ficar a equação reduzida dessa reta? Vai ficar que o y é igual a 7x. E quanto que vale o n? Menos 10. Acabou. Essa aqui é a equação reduzida. Para quem não acredita e quiser fazer usando o ponto B, vai dar a mesma coisa. Eu vou fazer pela última vez isso. Vamos lá. Vou escrever a fórmula aqui, ó. Y é igual a mx mais n. Vou fazer para o ponto B. Quanto vale o y do B? Menos 3. O m vale 7, que nós encontramos aqui. E o x do ponto B é 1 mais n. Vou fazer a multiplicação. 7 vezes 1, 7. Agora o 7 está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Eu gastei 3. Depois eu gastei 7. Quanto que eu gastei? 10. Observe, ó. A fórmula da equação reduzida vai ser a mesma. Beleza? Pessoal, esse aqui eu diria que é o exemplo mediano aí. Tá ok? Vamos para o mais difícil. O exemplo 4, que para mim acho que é um dos mais difíceis aí. Mas aí tem um segredinho, né? Determine uma equação da reta. Ó, ele especificou qual equação da reta que você pode deixar. Ou seja, você pode deixar ou na reduzida ou na geral. Você que escolhe. Determine uma equação da reta. Pode ser qualquer uma. Ou a reduzida ou a geral. Qual que eu prefiro? Eu prefiro sempre, galera, deixar na reduzida. Porque essa é a melhor equação que eu posso ter. Eu estou apontando, vocês nem estão vendo, né? Mas enfim, qual é a equação que eu posso ter a melhor aí? É a reduzida. Por quê? Porque ele me dá o coeficiente angular e o linear. A equação geral da reta, galera, ela não me dá nada. Ela não me fornece nada. Tá ok? Então vamos lá. Qual é o ponto que nós temos aí? Não é o ponto A? E ele já falou que o coeficiente angular é 3. Então vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Ele falou que o M é 3 e o ponto A é 2 e 4. O que acontece? Ao invés de ele me dar 2 pontos, o que ele me forneceu? Ele me forneceu um ponto e o coeficiente angular. De novo, eu não tenho 2 pontos. O exercício ele me forneceu um ponto e o coeficiente angular. Como é que eu faço para escrever a equação reduzida da reta? Galera, é só você lembrar dos relacionamentos do Christopher, do terceiro A. Porque ele sempre não vai e volta com a namorada, vai e volta com a namorada. Então é só você lembrar dele para resolver esse exercício. Por quê? Ele sempre não vai e volta. Não parece um ioiô o relacionamento dele? Porque ele vai e volta, é um ioiô. Então, olha só. Olha a fórmula. Ioiô, mi, xoxô. De novo a fórmula. Ioiô, que é o Cris aqui, ó. Ioiô, mi, xoxô. O que acontece? Esse y0 e esse x0 você vai trocar por esses pontos aqui, ó. O y0 e o x0 você vai trocar por esses pontos aqui. E o m, que é o coeficiente angular, ele já te forneceu, ó, que é 3. Então vamos lá, vai ficar y menos. Quanto vale o y do ponto A? O y do ponto A vale 4. Quanto vale nosso coeficiente angular aqui, que é o m? 3. E o x0 aqui, ó, quanto vale o x do A? Vale 2. Aqui, galera, copia. Faz igual o Christopher, né? Copia. E aqui faz a distributiva, ó. 3 vezes x dá 3x.
E 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Olha agora, se você olhar essa equação, qual que é mais fácil você escrever? A geral ou a reduzida? Você errou, Cris. Porque a mais fácil é a reduzida. Olha só tem esse número atrapalhando aqui para passar para reduzida. Então o que eu vou fazer com o 4? Vou copiar isso aqui. O 4 que está negativo, ele vai passar para o outro lado, ó, positivo, galera. E para finalizar, ó, eu devia 6 e paguei 4, tô devendo 2. Pronto. Essa é a equação reduzida. Então, novamente, quando ele te dá um ponto e o coeficiente angular, ioiô michoxô. E qual a equação mais fácil para escrever nisso? É a reduzida. Sempre vai fazer distributiva, sempre vai fazer distributiva. E o número que está aqui, joga para o outro lado. Acabou, galera. Para não haver dúvidas, passei um parecido, semelhante, quase igual. Só que agora o ponto A é 2 e 7 e o coeficiente angular vale 4. Como eu tenho um ponto e o coeficiente angular, eu vou usar a fórmula do Cris, que é o ioiô michoxô. Então vai ficar y menos. Quanto vale o y do ponto A? 7. O m, que é o coeficiente angular, vale 4. E o x do ponto A vale 2. Aqui copia, né? Lembra, sempre vai fazer distributiva. 4 vezes x, 4x. E 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Aqui, galera, qual que é o grande probleminha aqui, ó? Ele não pediu para passar para a equação geral da reta. Então a equação geral tem que igualar a zero. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que trazer o 4x para cá, ó. O 4x está positivo, vai vir para cá negativo. O 8 está negativo, vai vir para cá positivo. E agora aqui eu copio. Mais y menos 7 igual a 0. Aqui é negativo. Beleza? Como ele pediu a equação geral, o 4x está positivo, veio para cá negativo. O 8 está negativo, veio para cá positivo. Isso aqui, como já estava antes do sinal de igual, eu copiei ele. O que eu posso melhorar aqui, ó? Vai ficar menos 4x mais y. Eu tinha 8, gastei 7, fico com 1. Não sei se vocês lembram, mas na equação geral, eu nunca posso ter a variável x negativa. Então eu tenho que multiplicar tudo por menos 1. Aí como é que fica a resposta? O que é negativo fica positivo e o que é positivo fica negativo. Essa é a equação geral da reta. Uhul! Tá acabando, galera. O último exemplo, prometo para vocês, só para não ter confusão. Agora o ponto A é menos 1 e menos 3. O m é 2. Ele pede para escrever na reduzida e para determinar o coeficiente linear. Então, como eu tenho um ponto e o coeficiente angular, eu vou fazer o ioiô michoxô. Quanto vale o y0? Agora aqui, ó, não vale menos 3. Como eu tenho o menos da fórmula, galera. Até fazer isso de outra cor aqui, ó. Menos da fórmula com menos do ponto, isso aqui vai ficar positivo. Quanto vale o m, que é o coeficiente angular, vale 2. X, eu tenho menos da fórmula.
Só que quanto que vale o x do A? Não é menos 1? Aí menos com menos vai dar mais 1. Então aqui eu vou copiar, vai ficar y mais 3 igual. 2 vezes x dá 2x. 2 vezes 1 vai dar 2. Como ele pediu a reduzida, o que eu vou ter que fazer? O 3, que estava positivo, vai vir para cá negativo. 3 estava positivo, veio para cá negativo. Então agora vai ficar y igual a 2x. Eu tinha 2, gastei 3, devo 1. Já era. Essa é a equação reduzida. E qual que é o coeficiente linear? Ou seja, ele quer saber onde que ele vai cortar o eixo y. Ele vai cortar no menos 1. É isso, galera. Acabou. Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aqui do YouTube. Pode me mandar e-mail, pode mandar mensagem no WhatsApp, não tem problema, tá ok? Só espero que vocês não tenham dúvida com coeficiente angular, equação geral da reta e a equação reduzida da reta, beleza? É isso aí, galera. Fui!